Olá, iniciamos agora mais um Conecta Six, esse programa que lhe conecta ao empreendedorismo, inovação e a tecnologia. Hoje o assunto envolve a todos, sem exceção. Vamos falar sobre sustentabilidade e cuidados que refletem na vida diária e também no futuro do nosso planeta. Conecte-se conosco para nos despedir de 2021 da melhor maneira, juntos e buscando o mundo melhor para se viver. E para essa conversa nós recebemos hoje o seu Lorenzon, que é sócio-diretor das empresas Alcaplas Indústria de Plásticos e Lorenzon Incorporações Limitada, além de coordenador da Câmara Nacional das Indústrias da Reciclagem de Plásticos e autor do programa Tampinha do Bem. Bom dia ao seu. Bom dia. O nosso convidado externo hoje é o Alfredo Schmidt, sócio-diretor da FF Filmes Limitada, presidente do Instituto Sustenplast e do programa Tampinha Legal e Copinho Legal, atuando há mais de 40 anos no setor. Bom dia, Alfredo. Bom dia, como é que vai? Consegue me ouvir bem? Tudo bem, estamos lhe ouvindo bem, sim. Eu só quero cumprimentar o Alceu, que faz muito tempo que eu não o encontro também, e a todos os ouvintes aí da Rádio Difusora de Xanxerê. Ótimo. Igualmente, é um prazer, Alfredo. A gente se vê, às vezes, só em alguns encontros de liderança em São Paulo, muitas vezes, É verdade. ou em Porto Alegre. Então, é um prazer poder conversar contigo e te ver hoje. É um dia mais feliz para a gente. Obrigado pela oportunidade, então, aqui da Rádio Difusora e da Six, que nos convidou para esse programa. Então, estamos muito felizes. Obrigado. Ótimo. E antes de nós entrarmos efetivamente no assunto, né, queria que vocês se apresentassem para o público, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais quem são, o que fazem, né? Começamos com o Alceu, por favor. Se puder falar um pouquinho sobre você, sobre a tua trajetória e como você entrou nesse ramo da sustentabilidade. Muito bem, rapidinho assim, eu sou uma pessoa que saiu de uma origem muito humilde, muito simples, no interior do interior do Rio Grande do Sul, no meio do mato, né? E com 15 anos eu já estava trabalhando numa empresa, numa indústria como serviços gerais, carregador de caminhão, etc. Com 18 anos passei já a ser empreendedor e montei uma lanchonete, uma pequena lanchonete, muito humilde, muito pequena, um trailerzinho lá. E aí a vida empresarial vem seguindo, já passei por aproximadamente 15 atividades diferentes, mas então tenho hoje 46 anos já de contribuinte do INSS e 43 anos de empreendedorismo. Dentro dessas atividades, então, as últimas que a gente teve aí, é empreendedorismo na área de imóveis, com a incorporadora de imóveis, já há 26 anos, e agora há 21 anos com a Alcaplas, que é uma indústria que transforma resíduos plásticos em produtos novos, faz a parte de transformação da reciclagem. E aqui, há 16 anos, temos também a Lorenzon Plásticos no Rio Grande do Sul. Então, temos uma trajetória de empreendedorismo aí com várias empresas e, graças a Deus, a gente trabalhou muito, mas está satisfeito, feliz por ter conseguido fazer alguma coisa para nós e para o país. Ótimo, realmente sempre o sucesso, a trajetória vem com muito trabalho, a gente tem que sempre trabalhar muito, né? Isso é um exemplo. Alfredo, também, por favor, se pudesse apresentar as pessoas para conhecerem um pouquinho mais sobre você. Tá bom. São 40 anos já de atividades no setor, então tem sim muita história para contar. Eu primeiro peço desculpas que eu estou na cozinha da minha casa, que é o lugar que tem o melhor sinal aqui, né? Imagina. Mas eu queria dizer que eu comecei a minha vida profissional trabalhando na ESSO, Brasileira de Petróleo, depois eu fui trabalhar em indústria de tintas, depois eu fui trabalhar em indústria petroquímica, durante trabalhei muitos anos, e ao cabo de um ciclo na indústria petroquímica, eu entrei na indústria de transformação de plásticos, do qual eu muito me orgulho, gosto de dizer sempre isso, trabalhar para a cadeia produtiva do plástico, para mim é motivo de muito orgulho, né? E eu depois, já tendo empresa, eu fui presidente do Sindicato das Indústrias Plásticas do Rio Grande do Sul, fui presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Embalagens Plásticas Flexíveis, e hoje eu sou presidente do Instituto Sustenplast, que atua muito na área de desmistificar informações erradas e criar e mostrar programas que são extremamente compatíveis com o momento que a gente vive, ou seja, economia circular.
Ótimo, e hoje a gente vai focar na sustentabilidade, mas vai falar também bastante do plástico, que é realmente um dos produtos mais utilizados no mundo e que a gente tem diariamente muito contato com ele. Tenho certeza que se você revisar hoje o que você já fez no teu dia, vai rever várias situações que você teve contato com o plástico, que você utilizou produtos que são embalados com plástico. Então, esse vai ser um dos focos aqui da nossa conversa. E a gente chama plástico, né? Mas chama plástico para tudo. E se tem diferenças entre os plásticos, tem tipos de plásticos diferentes, né? Você pode explicar para nós, pra entender um pouquinho melhor como que é essa segmentação? Então, hoje nós nem sairíamos da cama se não tivéssemos o plástico. Hoje, no nosso dia a dia, você vai ter que escovar os dentes, vai pentear o cabelo, vai usar uma roupa, um calçado, vai ter que andar com um veículo que tem plástico, vai nos talheres, nas louças e nos móveis, em tudo tem plástico. Então, hoje praticamente é impossível se viver. Se precisar de um remédio, ele está embalado em plástico. Se vai no médico, todos os dispositivos da medicina são plástico. Então, é impossível hoje. O plástico é muito difamado, as pessoas, os ambientalistas alegam que o plástico é um problema, mas ele só é um problema quando mal descartado. Porém, é o melhor produto para se refazer ele uma, duas, várias vezes. Diferente do que muitos produtos que podem ser reciclados, como, por exemplo, o papel, o alumínio, o vidro e tal, que se perde muito na cadeia de transformação para retornar ao mercado. O plástico você tem uma perda muito pequena, o custo para reaproveitar, para transformar ele novamente em novo produto é bem menor do que os outros produtos. Então, o plástico ele é difamado, mas não tem mais como se viver na vida moderna sem plástico e é o que mais facilmente pode ser reciclado. Ótimo. E a gente sabe que tem um círculo de toda essa cadeia produtiva do plástico, né? A gente tem, agora durante a pandemia, acho que se intensificou ainda mais a utilização do plástico, assim, durante o nosso dia a dia, né? Quem sabe que tem dentro dos produtos, mas também tem os produtos que a gente usa que são essencialmente de plástico, tipo o copo que a gente está tomando água agora, né? Exato. Então, eu queria que o Alfredo comentasse um pouquinho sobre esse uso dos plásticos únicos, de como que é essa utilização. Eu gostaria de começar a falar sobre esse assunto considerando um outro aspecto, né? O Alceu citou muito bem que tem muita gente que fala mal de plásticos, né? Mas nós tivemos aí no terceiro e no quarto Congresso Brasileiro do Plástico, temos um convidado americano, que eu vou falar uma frase que é dele, né? Que o plástico é um material tão maravilhoso que se ele não existisse, ele teria que ser inventado, né? Então, esse é o ponto de partida. Porque, como mesmo o Alceu disse, ele está presente em tudo, desde o momento que a gente nasce, naqueles cordões umbilicais, naquelas presilhas de cordão umbilical, até o dia que a gente se vai. Ele está presente em tudo, né? No nosso dia a dia, em tudo. A questão da pandemia é uma questão muito interessante, porque as pessoas gostam muito de falar dos materiais de uso único, descarte, etc. e tal, mas no Brasil foram descartadas 1,6 bilhão de máscaras que são feitas de plástico, foram descartadas inadequadamente e ninguém fala nada. Agora, quando pega um copinho, pega um talher, pega um pratinho, as pessoas ficam emitindo opiniões que não são, passam muito por um desconhecimento do tema, né? Então, em função disso, né, o Instituto Sustemplast e a ABF, conjuntamente, contrataram uma pesquisa de mercado para ver o que o brasileiro pensa a respeito disso, né? Dos materiais de uso único, né? E a resposta da pesquisa, que eu posso enviar para vocês se quiserem depois, né? Foi muito simples, 70%, variando de 69% a 72% da população brasileira quer continuar a receber seus alimentos, seja num delivery, seja numa praça de alimentação, com produtos de uso único, chamados descartáveis. Por quê? Porque eles são muito mais seguros para a saúde e para a higiene. Então, no momento em que é colocado isso, senhor, normalmente pandemia, o senhor deseja receber, no momento que é importante a questão de saúde e de higiene, você prefere receber os seus produtos num produto plástico descartável de uso único ou não? A resposta foi 73% positiva. Por quê? Entre outras coisas, né? Porque quando você, por exemplo,
Cris, quando você vai num salão de beleza e aí você chega lá e vai pegar o alicate de cutícula e tudo, aquilo é esterilizado, não é assim? Isso Né? mesmo, sim. Agora, no restaurante, aqueles talheres que estão lá, eles são limpos adequadamente? Eu não tenho certeza. Muitos acreditam que sim, mas eu não tenho certeza. Então, essas coisas que as pessoas são induzidas a um caminho equivocado em relação aos plásticos de uso único, elas se tornam claras quando contrastadas com a necessidade que a sociedade tem em relação à questão de saúde e segurança. É uma reflexão boa a se fazer, né? Porque realmente a gente às vezes condena um setor e esquece de analisar o restante do globo, né? Porque tem muitas outras coisas que são envolvidas. Você sabe, Cris, só para complementar a informação, né? Por exemplo, é uma coisa tão interessante, né? Porque o nosso setor realizou pesquisas, por exemplo, de análise de ciclo de vida, né? O que é uma análise de ciclo de vida? É desde que o material sai lá da fonte, lá do petróleo, até ele ser reciclado e ter uma nova, até o momento que ele extingue. Isso aí inclui, por exemplo, o custo do caminhão, quanto gasta de combustível, tudo envolvido, né? Isso chama-se análise de ciclo de vida, né? A análise de ciclo de vida dos materiais plásticos, ela foi um estudo realizado na Inglaterra, né? Superior a todos os outros materiais em 9 de 10 categorias analisadas. Então, é muito positivo. Uma coisa que eu queria comentar também é o seguinte, né? Que é muito importante. Plásticos, como a gente os conhece hoje em dia, né? Eles existem há cerca de 70 anos. 70 anos. Tá? Tem gente que gosta de dizer que o plástico vai ficar na natureza 200, 300, 400, 500 anos. Pode ser que fique, mas ninguém sabe. Ninguém sabe, porque eles existem há 70 anos. Né? Nós não vivemos 200, nem 300, nem 400. Pode ser que fique mais do que isso. Mas a informação como é passada, ela é uma informação equivocada. As pessoas não sabem. O que a gente tem que fazer, que, por exemplo, a empresa do Alceu faz, e tantas outras empresas no Brasil faz, é promover uma reciclagem adequada dos materiais para que os materiais tenham outras nobres, materiais plásticos tenham outras nobres funções como eles tiveram desde o início da sua vida útil. Realmente. E essa, como vocês estavam comentando, a gente tem que analisar o todo mesmo, né? Então. E essa separação, essa questão de você já começar a reciclagem, as empresas, a sociedade, elas fazem parte de um círculo, né? E tem um ciclo do plástico, que ele se permite isso, um círculo completo, né? Do início, a utilização, o descarte, na verdade, não descarta, é reutilização, então, substitui o descarte pela reutilização. Como que funciona isso? A gente tem um nome, que é economia circular, isso é o seu? Isso, hoje que está em evidência é a economia circular. Então, ele está dentro do programa da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que se prevê, se obriga a se reutilizar os produtos. É a logística reversa. Se consome, se separa para ser reciclado, se economiza a fonte de recursos naturais, no caso o petróleo, e vai se fazer novos produtos com o mesmo produto. Então, é uma economia circular porque processa, produz um produto, vai para o mercado, se consome, utiliza, descarta adequadamente, vai para uma recicladora, para um catador, para uma empresa especializada, volta para uma indústria que transforma aquele resíduo numa nova resina petroquímica e volta para as indústrias novamente para a sua reutilização. Então, hoje, no Programa Nacional, aí está se prevendo que todas as empresas no Brasil vão passar a ser obrigadas a tudo que elas põem no mercado, reutilizar 25% de produtos pós-consumo, produtos da economia circular. Poucas empresas ainda estão fazendo isso e atendendo o que está previsto. Na Europa, então, toda a União Europeia já é lei e já está instituído que 50% na Europa das indústrias, dos que elas estão produzindo, elas têm que usar produtos da economia circular. Então, lá, a corrida que se deu lá atrás de conseguir materiais para se adequar à lei é muito grande. Então, começou a se valorizar o resíduo e aqui no Brasil estamos começando agora, apenas com 25%. Poucas indústrias ainda estão atendendo essa previsão,
mas já começou. Hoje nós como recicladores, a nossa indústria e todas as demais que estão adequadamente instaladas, com todas as licenças, tudo bem adequadas, estamos muito assediados por grandes corporações industriais, por exemplo, uma Procter & Gamble, uma P&G, uma Unilever, a Coca-Cola, a Nestlé, enfim, grandes corporações aí já estão dentro do programa que começam a buscar, e aí cria aquele círculo da demanda, a demanda cria valor, o valor cria a possibilidade de se investir em empresas que fazem esse processo e volta para o mercado. Porque até então o reciclado era produto pejorativo. Nossa, alguém usava, mas só pela questão de custo, porque era mais barato, porque era mais econômico, para produzir uns produtos, subprodutos. Hoje está se mudando isso. Hoje está se passando a ter um produto de segunda produção, da economia circular, como um valor intrínseco nele, diferente do que o material virgem. Então, tem os valores dele que, opa, esse produto é sustentável, é economicamente viável, porque não se utilizou recursos naturais e eu vou poder, de novo, produzir novos produtos e a gente passar a consumir continuamente esses materiais. Já é um novo olhar que a gente tem, né? A gente até, quando a gente já tem a consciência de sustentabilidade, a gente valoriza mais o produto que é reutilizável, o material reciclável. reciclado ele vai passar a ter mais valor do que o material não reciclado de primeira produção ou os ditos materiais virgens. Ótimo. E a gente tem que incentivar, acho que cada vez mais as pessoas em casa a fazer essa separação dos materiais, né? Porque para você ter essa reutilização, esse círculo que funciona, essa economia circular, a gente precisa fazer a separação em casa também, né? Começa lá na nossa casa, de não só separar, mas fazer uma pré-lavagem, você consumir um pote de iogurte, não custa passar uma água, qualquer outro produto, passa uma água, separa e vai para as empresas especializadas, para os catadores, enfim, para a coleta seletiva. E aí as indústrias vão ter matéria-prima, porque esse é outro problema hoje na reciclagem, está sendo a falta já de matéria-prima. Aí você falou um ponto bem importante mesmo. Às vezes as pessoas acham que é só colocar no saco lá do reciclável, deixar lá. Não, você tem que fazer uma lavagem, você tem que cuidar como você vai descartar esse material, senão ele pode ser perdido depois. Exatamente, ele passa a não ter muito valor e as indústrias que reciclam passam a ter que investir cada vez mais no tratamento de efluente, o que você descartar para reciclagem e não fez uma pré-lavagem, não acondicionou direito, a indústria vai ter que fazer. E aí aumenta muito o custo e as plantas industriais têm que investir muitas vezes mais no tratamento desses resíduos, desse afluente, do que na produção do produto. Então gera um outro problema, um outro passivo. E se cada um fizer o seu cuidado, uma pré-lavagem, vai ser muito mais viável e vamos ter produtos de melhor qualidade. Alfredo, a gente está conversando então sobre essa economia circular e para envolver, que a gente envolve a sociedade, essa transformação, essa reciclagem também tem reflexos na parte da governança, na sociedade, enfim, toda essa cadeia, né? Como que funciona aí no teu estado também, você que é envolvido no Brasil inteiro com as indústrias, esse envolvimento entre sociedade e governanças? Eu queria dizer o seguinte, hoje em dia está muito em moda o termo ESG, que a sigla quer dizer Environmental, Social and Governance, ou seja, responsabilidade ambiental, responsabilidade social e governança das empresas. Então, tudo que a gente falou até agora, tudo que o Alceu falou até agora, tudo que você perguntou, tudo que eu falei, está envolvido nisso, porque quando a gente tem uma atitude, por exemplo, de meio ambiente, como, por exemplo, a reciclagem correta, o descarte correto dos materiais, quando a gente tem, por exemplo, o encaminhamento através de programas sociais, como tem muitos, ações sociais, como tem muitos, né? E a governabilidade, que é exatamente o que agora o Alceu falou, ou seja, se ter empresas registradas, com todas as licenças, né? Tudo isso envolvido, tendo pagamento de salários feitos adequadamente, tendo os recolhimentos feitos adequadamente, isso é governança, né? Por isso que as grandes corporações, através da rede de circularidade dos plásticos, né, estão cada vez mais engajadas em buscar, né, que o setor como um todo se engaje num programa
global que avance a questão da reciclagem com qualidade, que se agregue valor aos produtos, porque eu vou fazer assim só um comentário, viu, Alceu? Não sei se você concorda comigo. Mas, por exemplo, assim, se eu tenho na minha empresa um material, eu produzo, eu tenho uma quebra que está prevista. A quebra, obviamente, ela está no custo. Né? Não tem como ser diferente. Né? Agora, aquele material oriundo de uma quebra, né? Meu material não é injetado, estou falando no caso de indústria de produção de filmes como a minha. Tá? É um material, quando sai dali, ele é um material de primeira extrusão, posso dizer que primeira linha. Né? Mas nesse material eu agreguei energia, agreguei mão de obra. Quando eu mando para reciclagem, eu vou agregar frete e eu vou agregar o custo de reciclagem, né? Vou agregar o frete de volta. Então, teoricamente, esse material ele não podia ter uma desvalorização tão grande em relação aos preços que são praticados hoje. Ou seja, o material reciclado de primeira ordem, de primeira reciclagem, ele é um material que devia ser muito mais valorizado do que é hoje. Concorda, Alceu? Concordo plenamente. Essa é a minha visão. Quer dizer, é claro que hoje, no jeito que o mercado está, no dia a dia, a gente procura sempre um custo mais barato, mas nós vamos evoluir para isso, porque o material é um material de primeira transformação, portanto, um material praticamente virgem. Então, a agregação de valor vai vir natural. E sempre que houver agregação de valor, né, a gente vai poder mais e mais utilizar material reciclado. De qualidade, claro, né? Sim, essa reciclagem, que nem o seu comentou antes, ela não diminui a qualidade do material. Cada vez ele está se reinventando, cada vez novas tecnologias, novos processos de transformação. Então, a gente tem sempre um produto bom para se utilizar. E as empresas de reciclagem estão investindo bastante agora nos últimos tempos. Para quê? Para que cada vez se consiga fazer uma purificação, uma descontaminação, uma lavagem melhor. E a ponto que já tem muitos produtos colocados no mercado, inclusive que a Anvisa está autorizando a utilizar na embalagem direta de alimentos. É o caso de algumas embalagens de PET, algumas indústrias, como a Coca-Cola, por exemplo, já está utilizando algumas embalagens totalmente 100% recicladas. Porque tem processos hoje de descontaminação e purificação e esterilização dos materiais lavados de pós-consumo, que já está sendo permitido utilizar em uso direto, que normalmente não é permitido se utilizar, a não ser que quem faça a reciclagem consiga uma autorização na Anvisa, provando que tem um processo bom, perfeito. Então, as empresas estão cada vez investindo mais para melhorar os processos, para melhorar a qualidade do reciclado, e por isso que o Alfredo falou, cada vez o reciclado vai ter mais valor, porque vai agregando valor e custos, mas quem vai consumir não vai consumir o produto só pelo valor, e sim pelos valores intrínsecos nele, pensando na questão de sustentabilidade, na questão de economia de produtos de origem natural, da natureza. Então, eu acredito e tenho toda a esperança, eu estou há 25 anos nesse mercado de plásticos, e a gente sempre vê que o futuro vai ser muito valorizado. Até então a gente vem sempre lutando, buscando, incentivando, mas que agora que a gente está começando a ver a luz no fim do túnel para valorizar e incentivar a cadeia da reciclagem. Porque, como vocês têm muitos ouvintes aí, eu acho interessante dar uma informação que a maioria talvez não saiba. Por exemplo, quando a gente pega uma garrafa PET, o PET ele vai para reciclagem, é o plástico mais reciclado no Brasil, né? O PET é o polietileno tereftalato. Tá? E o PET, quando destinado à reciclagem, né, ele tem características muito boas, características de um excelente produto, né? E aí você olha, Cris, você olha o seu, de repente você está usando uma blusa que vocês aí ou a sociedade tem lá na etiqueta do produto escrito feito de poliéster. E o poliéster nada mais melhor dizendo, o PET nada mais é do que um poliéster. Então, torna-se uma coisa muito interessante da sociedade saber que aquela garrafa, né,
de PET que foi descartada, que foi recolhida, descartada adequadamente e foi recolhida, ela pode ter se transformado numa camiseta de poliéster que é usada pela garotada aí com a marca do time, né? Que é usada em roupas de melhor qualidade, tudo. Então, isso é um exemplo claro do que significa a reciclagem do produto. Eu vou contar uma coisa para vocês, né? Que há alguns anos, há uns 20 anos atrás, eu sempre brinco dizendo que eu me tornei um frasista. E eu criei uma frase, né? Que ela é bem clara, ela vale para tudo, mas como eu trabalho com plásticos, eu vou direcionar ela para os plásticos, tá? Artefatos de plástico não têm pernas, não têm asas e não têm nadadeiras. Se eles estão no lugar inadequado, é porque houve um descarte incorreto. Em outras palavras, né? Vocês já viram uma sacolinha de plástico pegar as perninhas dela e sair correndo para o mar? Não, né? Não viram, né? Não, Então, não. o que eu quero dizer é o seguinte, é que, na verdade, tudo está na educação, na consciência, na cidadania. A gente tem que começar... Você quer ver um negócio interessante? Olha só, nós estamos a 12 horas do Japão, concordam comigo? Agora são 11 horas da manhã, no Japão, 11 horas da noite. No Japão, agora, tudo que é descartado, quando terminar a reunião na mesa, tudo que terminar lá é recolhido e eles entregam um ambiente igual ou melhor do que receberam. Tudo é descartado adequadamente. Nós não estamos com séculos de distância do Japão. Nós estamos com 12 horas de diferença do Japão. Sabe? Então, compete a nós também, e é muito interessante, por exemplo, essa live que você está promovendo, Cris, porque a gente faz parte da atividade, embora não pareça diretamente, mas faz parte da atividade do Alceu, faz parte da minha atividade, começar a difundir a ideia de educação e cidadania. Porque se a gente avançar junto, tudo isso que se discute hoje se torna inócuo e as características, o bem que o plástico faz para a sociedade, vai ficar cada vez mais evidente. Exatamente. Completar a sua fala, Alfredo, sobre o tecido. Hoje, mais de 50% das roupas que a gente usa, ou é 100%, como se falou o caso das camisetas, um tênis, ou assim, ou tem um percentual de 50%, 60%, 70% de poliéster, poliamida, poliacetal, enfim. Como eu falei, sem plástico, nem roupa teríamos hoje para usar. Eu acho que sair de cá e dizer, não quero que a minha roupa tenha plástico, você não vai ter dentro do seu armário, seu roupeiro, uma roupa que não tenha plástico. Alceu, deixa eu contar uma outra coisa para os ouvintes também, para vocês, né? Quando nós realizamos aqui o Simplástico, eu era o presidente na época, o presidente do Instituto Sistemplástico, nós realizamos o primeiro Congresso Brasileiro do Plástico, né? Que, aliás, eu já convido a todos para o próximo, que vai ser em 2023, nós tivemos um maravilhoso agora em 2021, né? Nós fizemos uma exposição, uma pequena exposição foi realizada lá no pátio da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, e nós trouxemos 2 ônibus da Marco Polo. Um ônibus normal, né? Que anda na rua, um tipo micro-ônibus, que anda na rua. E o outro, trouxemos a carroceria sem nada de plástico. Um ônibus sem nada de plástico. O que aconteceu? Só tinha pneu. E o pneu para trafegar, porque o pneu ainda tem um componente de plástico ali dentro. Então, era uma carcaça, nada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o plástico está presente em tudo. Se não fosse o plástico, um carro, o seu carro, querido, o seu carro, o carro de qualquer ouvinte, o ônibus que o ouvinte toma para ir para o trabalho, né, seria muito mais pesado, porque era de metal antigamente, lembram disso, né? Era o painel, o para-choque, tudo era de metal, né? Hoje é de plástico, se torna mais leve. Como ele é mais leve, né, ele vai consumir o quê? Menos combustível. Então, o que está acontecendo? O plástico, de uma outra maneira, está contribuindo para diminuir o consumo de combustíveis. E isso é muito importante, entendeu? Eu também gostaria que a sociedade tivesse conhecimento disso, porque é uma coisa muito legal de todo mundo saber. Importante isso. Realmente, essa questão dos programas sociais, esse envolvimento social, acho que os dois podem falar muito bem sobre isso também, porque o seu na empresa tem vários projetos que envolvem essa parte da sociedade, e um deles, que é um destaque que a gente vai falar hoje, que é o Tampinhas do Bem. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o projeto, o seu, já que realmente é essa transformação que a gente está buscando na sociedade, para daí, a partir disso, a gente tornar uma consciência conjunta, né, e comum.
Exato. Então, na nossa empresa, nós bancamos lá, mantemos já há vários anos diversos programas. São 5 programas que a nossa empresa mantém projetos sociais. E 2 deles eu vou destacar rapidinho aqui. Um é o plástico do bem dentro da empresa, que os colaboradores separam nas suas casas o plástico que eles têm, que consomem, e trazem até a empresa, e a empresa paga para quê? Para valorizar, para dar prêmio aos profissionais que trouxerem individualmente mais plástico e prêmio por setor. E ainda está sobrando recurso, porque a empresa paga por esse plástico que eles trazem. Está sobrando recurso para a gente dar assistência para a creche do bairro, pintar, por exemplo, a creche, com esse plástico que eles trazem de casa. E só esse ano foi arrecadado quase 2.000 quilos de plástico que esses funcionários iam jogar no meio ambiente. Bem, e o outro programa, citando um deles agora, o outro programa que a gente lançou este ano, e o Alfredo é muito mais experiente já nisso, que no Rio Grande do Sul eles lançaram o projeto Tampinha Legal, se difundiu, já tem, acho que, se eu não me engano, 3 ou 4 anos. O Alfredo pode completar aí. Quantos anos tem o programa Tampinha Legal? 5 anos. 5 anos, é. Então, nós lançamos aqui no estado, em parceria com a Federação das Indústrias e com o nosso sindicato da região oeste, aqui, o Sindiplasc, o programa Tampinha do Bem. É muito similar ao Tampinha Legal, e já em 4 meses já estamos com registradas no site já 49 entidades que se aderiram ao programa, mas temos agora várias novas entrando. Um exemplo disso, agora dia 1º, o Grupo VEG de Jaraguá do Sul, que tem empresas no mundo todo, também está aderindo ao programa Tampinha do Bem. E esse programa está muito bacana, muito legal, porque as entidades criam um projeto social, que elas querem idealizar algum projeto social, e precisa verba para qualquer projeto. Então, eles arrecadam tampas, e essas tampas são transformadas em recursos para eles dar andamento para o programa social. E aí, todas essas entidades, já está passando de 50, estão por aí arrecadando tampas e transformando esse resíduo, esse lixo, numa ação social. Então, é muito interessante. Nós já, nesses pequenos meses, 4 meses, já foi arrecadado aí mais de 10 milhões de tampas, e a gente prevê que em 2 anos nós vamos arrecadar em torno de 100 milhões de tampas. Poxa, 100 milhões é 50% da população do Brasil vai estar encaminhando no mínimo uma tampa, né? Então, o programa, a gente está muito feliz, muito contente com esse projeto. É um projeto que a nossa empresa bancou um custo aí em torno de R$100 mil para bancar displays, vasos, embalagens, banners, vídeo, enfim, toda a parte, e as entidades se cadastram pelo site. Eu quero convidar, até acessem lá. O programa no site é www.tampinhadobem-alcaplas.com.br. Com todas as entidades, nós já temos aqui na cidade, eu acho que são 3 entidades que já aderiram. Enfim, no estado inteiro, no estado todo já tem entidades. Agora entrou no projeto o SESI, o SENAI, e o SESI, SENAI, e, enfim, e mais o IEL também entrou no programa. Então, nós estamos muito felizes com esse projeto, e a tampa é um pequeno objeto de todos os plásticos que consomem, um percentual pífio, né? O problema ele tem assim, a gente montou ele que é mais como uma consciência, uma mudança de conceito, uma visão, uma educação, para saber que esse produto, além de ser ambientalmente, eu vou fazer uma ação ambiental, também vou poder fazer uma ação social. Então, é uma questão de valorizar e mudança de entendimento para que as pessoas comecem a valorizar a reciclagem. Já fica a dica para quem está em casa, né? Não sei se alguém já faz essa separação, comenta aqui na nossa live, manda suas mensagens. E se não faz ainda, já dá para começar, porque realmente Guarde é um suas fragmento, tampas, né? Isso. E olha, são bastante tampas. Eu tenho um filho pequeno, que quando ele vai, se ele vê uma tampinha, ele vai para casa, em 2 meses ele já encheu uma caixa de papelão lá em casa, e ele está empolgado. Onde ele não pode ver uma tampa em lugar nenhum, vai numa festa, em um lugar, ele já vai tirando as tampas. Então, é uma mudança de comportamento que a gente tem muita fé, muita esperança que
com o passar dos anos, nós vamos ter uma população mais educada e mais consciente. E isso é bom, é um exemplo bom que a gente já começa com as crianças, e as crianças movimentam muito, então, às vezes a consciência parte lá do infantil pro adulto, que ao invés de ser ao contrário, o exemplo, né? Às vezes a Exato, gente se sensibiliza com a criança e começa a fazer essa separação. O que ocorre é que nós, já com uma idade mais avançada, a gente não tem muito esse hábito, porque quando eu era pequeno, jovem, morava no interior, eu não conhecia plástico. Eu passei a ver, eu conhecer o plástico, sei lá, acho que quando eu tinha 10 anos. Então eu posso até dizer, brincando, que eu até 10 anos eu não fiz nenhum um impacto de poluição no meio ambiente com plástico, porque ele era um produto raro, difícil de se chegar ao consumo, e então ele existe há 70 anos, mas eu não conheci ele quando eu era criança. Ótimo. E o Alfredo também, né? Tem vários projetos relacionados, tem além da tampinha, o copinho, o canudinho do bem também, Alfredo. Na verdade, né, o programa não é meu, é o programa do Instituto Sustenplast, e nós atuamos como facilitadores, né? O programa Tampinha Legal, ele existe há 5 anos, né? E nesses 5 anos ele já coletou 420 milhões de tampinhas, né? Aproximadamente 800 toneladas de produto, que, para você ter uma ideia, 800 toneladas equivale a aproximadamente 40 carretas de matéria-prima. Você imagina 40 carretas de soja passando, né? 40 carretas. Né? Cheios de tampas. E encaminhou para entidades assistenciais um valor de quase R$ 1.600.000 em dinheiro, né? Porque como é que funciona o programa? O programa, né, ele tem uma lógica um pouco diferente do que o senhor apresentou. O programa Tampinha Legal, todo mundo coleta, entidades assistenciais pegam o material, separam por cor para valorizar o produto, entregam para o reciclador e o reciclador paga diretamente na conta das entidades assistenciais. Ou seja, por nós não passa nenhum valor, né? Entidades assistenciais cadastradas, né? Por que cadastradas? Porque elas precisam ter CNPJ e conta corrente de pessoa jurídica. E esse programa é hoje considerado o maior programa socioambiental de caráter educativo e economia circular das Américas. Há 2 anos atrás eu achava que era do Brasil, depois eu comecei a achar que era da América do Sul e hoje eu tenho certeza que é das Américas. Programa de iniciativa da indústria de transformação de plástico. Certamente devem existir outros programas, talvez maiores, né? Mas de iniciativa da indústria de transformação de plástico é hoje o maior programa socioambiental e economia circular das Américas. E o importante dizer é o seguinte, que a gente está presente em 8 estados no Brasil, né? Hoje é dia 26, há 27, 1 mês e 14 dias, nós lançamos esse programa no metrô de São Paulo, em parceria com o metrô de São Paulo, né? E em 4 linhas do metrô, e eu quero dizer para vocês que eu estou extremamente gratificado com o apoio, com a consciência que a população tem, aquilo que o Alceu falou, que a população tem para pequenas coisas. Por quê? Porque a gente, entre outras coisas, a gente não interfere na cadeia produtiva, na cadeia de valor de catadores e de cooperativas. Né? A gente está, vamos dizer, pegando a menor parte da embalagem. Né? Então, não interferimos na cadeia produtiva de ninguém. Cada um tem o seu espaço e a gente consegue prosseguir. E da mesma forma, nós estamos começando o programa Copinho Legal. Já temos algumas prefeituras, duas que já têm decreto municipal, em que todas as repartições municipais, né, coletam copinhos para destinar ao programa Copinho Legal. Então, já existem alguns projetos de lei e nós conseguimos lançar, viu, Alceu, na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, né, o programa Copinho Legal, que traz muito copo para nós, né, e eu queria deixar o site, né, dos 2 programas, né, que é o www.tampinhalegal.com.br, do programa www.copinholegal.com.br, né? E o canudinho legal, nós estamos em fase de implantação, porque o canudinho, que fizeram o canudinho também é uma barbaridade, né? Então, para vocês terem uma ideia, o consumo, a produção de canudinhos
é uma coisa, se a gente for considerar, né, no Brasil, para a população que existe, para a demanda que existe, para as necessidades das pessoas, quem tem problemas de esofagite, tudo, o canudinho é muito importante. Então, para quem tem demandas e necessidades, a produção e o consumo ele é considerado pífio. Né? Então, fizeram toda uma celeuma por conta de um canudinho, que é uma coisa muito simples de separar, é facílimo de separar, né? E encaminhar para a indústria. Então, a gente está procurando, dentro de uma linha positiva, né? Trazer todas as soluções possíveis para as demandas que a sociedade tem. E toda essa separação, esse consumo do plástico, ele gerou um aumento também da reciclagem, né? Constantemente ela vem se aumentando os índices. Exato, os índices vêm melhorando de forma lenta, porque a gente não vê a entrada do poder público nas campanhas, no processo de reciclagem. Então, nós tivemos no último ano, 2020, um aumento de 5,8% na reciclagem do plástico. Já é um índice bom, um índice favorável. E, como falou, não se recicla mais, por quê? Porque não tem matéria-prima. Hoje, a indústria da reciclagem do plástico está atuando com média de 30% da sua capacidade, porque não tem matéria-prima para ser reciclada. Então, a gente gostaria de ver, feliz o Alfredo está conseguindo envolver aí as prefeituras nas campanhas, os copos, o Estado. Eu sempre falo que é tão bom, mas você não vê no judiciário, você não vê no Ministério Público, você não vê nas prefeituras, no Estado, em todas nas repartições públicas, você não vê eles fazerem a separação, a reciclagem. Então, o exemplo tem que sempre vir de quem da governança, do governo. E eu acho que a falta hoje que está tendo de se começar campanhas, leis, normas, regras e incentivo, é o principal entrave que tem, porque não se recicla mais. Nós podíamos estar reciclando muito mais, a indústria está se preparando, vem se preparando há 10 anos para atender essa nova lei dos resíduos no Brasil, que a lei existe desde 2010, ela compreende e trata disso, mas está caminhando de passos muito lentos aqui no Brasil. A gente, então, o produto a gente não vive sem plástico, ele está no mercado, tem um número muito grande. O problema é ele chegar até a reciclagem. Chegar até a reciclagem, exatamente. Normalmente, coleta pública se coleta e nem sempre é encaminhado para a reciclagem. E quando muitos separam em casa, não faz uma prévia, um tratamento, uma limpeza prévia. Então, se tem material de qualidade muito baixa, como falou o Alfredo, existe uma perda muito grande. E hoje, em torno de 25% do que vai para a indústria da reciclagem são perdas entre umidade, sujidade, etiquetas e, enfim, produtos que não servem para reciclagem. Então, tem uma perda muito grande. E isso também faz com que a reciclagem, muitas vezes, não é tão competitiva como poderia e deveria ser. Eu queria complementar o que o Alceu falou, desculpa, pelo seguinte. Por exemplo, quando a gente doa uma roupa, a gente não tem mais tem uma roupa que não quer mais usar, a gente não doa essa roupa de qualquer jeito, rasgada, furada, etc. e tal. A gente procura fazer uma separação, né, nas nossas vidas, né? Fazer uma separação e entregar uma roupa com um pouco mínimo de qualidade, né? Limpa, né? Para uma pessoa que vai usar, precisa. O mesmo conceito a gente tem que pensar em relação aos produtos que vão para a reciclagem. Por que vamos entregar um produto imundo se a gente pode fazer, né, uma limpeza básica, por exemplo, um prato, né, descartável, separa aquele lixo, aquele resíduo de alimento que ficou ali, vai para um lado, e o que vai para a reciclagem vai para o outro. Quer dizer, aquilo, aí eu volto a falar, é aquilo que eu tinha dito, nós estamos a 12 horas do Japão. Né? E um conceito assim tão diferente, tão distinto, viu? E a gente, além de toda essa questão da reciclagem, dessa consciência da separação, da consciência da limpeza, a gente tem que também ter a consciência de quanto esse trabalho ele reflete realmente no meio ambiente, né? Ou seja, a gente tem mudanças, questões ambientais sérias, né? Que a gente tem a questão da água, da eletricidade, tem a questão dos gases, então
Tem todo um trabalho bem ambiental atrás disso, né? Antes do Alceu falar, deixa eu comentar uma coisa a esse respeito, ainda voltando ao que o Alceu tinha falado antes. Né? É o seguinte, existem organismos internacionais que adoram falar mal do Brasil. Adoram. Né? Um deles, que é o WWF, diz o seguinte, que o Brasil produz 11 milhões de toneladas de plástico por ano e só recicla 3 ou 4%. Primeira coisa, o Brasil, o consumo aparente, ou seja, o consumo total de plástico no Brasil é da ordem de 7,7 milhões de toneladas, ou seja, 40% a menos do que eles dizem. Essa é a primeira coisa. Então, já estão informando uma mentira, né? Uma informação incorreta. A segunda coisa, que o consumo de plásticos, é importante a sociedade saber disso, né? Tem muito consumo de plástico que não vai para reciclagem imediatamente. Por exemplo, tubulações de PVC para água. Isso fica enterrado. Isso não vai para reciclagem no outro Fica dia. dentro da parede de um prédio, fica no subsolo. Exatamente. O painel de um carro, o para-choque, isso não vai para reciclagem, isso está ali para ser usado. Né? Então, o que vai para reciclagem são bens de consumo. Né? Não de consumo durável, mas de consumo. Então, isso faz com que o número seja aquilo que o Alceu falou agora, de 23%, 24%, que está longe do consumo europeu, mas não está tão longe. A Alemanha é 34%. Então, não se pode organismos internacionais quererem atribuir ao nosso país uma conduta inadequada, porque não é. Certo. Perfeito. Aproveitando a sua fala, nós tivemos essa semana a visita de alguns industriais, algumas empresas que estão usando as embalagens e reembalagens. Hoje está muitas empresas começando a utilizar a embalagem, principalmente de produtos. Tivemos a visita de alguns empresários donos de indústrias do norte do Paraná visitando. A gente está começando a convidar nossos clientes a conhecer para ver a dificuldade que a gente tem de receber lá um resíduo molhado, sujo, pós-consumo, para transformar isso num produto. Eu sempre digo, é como no frigorífico que entra lá um suíno sujo e fedendo, e depois lá na outra ponta tem que sair o presunto, a copa, o filezinho, a carne, enfim, o bacon, né? Então, a dificuldade foi muito interessante, porque os clientes começaram a ter um outro olhar de valorizar o produto que eles estão consumindo, um produto da economia circular, entender que nós temos muita dificuldade e que a dificuldade vem exatamente muito da qualidade do material que o pessoal descarta. E o Alfredo foi muito feliz em comparar com uma roupa. Quando a gente vai descartar uma roupa usada, tu não vai doar um calçado que você estava no bar pisando lá, deixar todo sujo para doar para alguém. Então, a mesma forma, quem está nos ouvindo, né, quando está separando, existe uma mudança. Primeiro é começar a separar. Segundo lugar, pensar que alguém vai utilizar esse produto. Exatamente, é bem necessária essa consciência, né? Que ela vai fazer totalmente a diferença depois. E aí, nossa empresa, e baseado em estudos do IPEA, as empresas que utilizam o material pós-consumo da economia circular, a gente, todo final de ano, emite um certificado de ganho socioambiental que essas empresas estão promovendo. Porque ao utilizar um produto plástico de segunda geração, de segunda reutilização, ela está promovendo a economia da emissão de gás de efeito estufa, está reduzindo o consumo de petróleo, está reduzindo o uso de água, está reduzindo o consumo de energia, está reduzindo o volume de resíduos que vai para os aterros sanitários e está promovendo empregos, normalmente empregos inclusive para pessoas que com pouco estudo não conseguem se inserir no mercado. Então, o certificado socioambiental que a gente dá é baseado em quantos quilos cada empresa ou cada instituição consumiu. Ela ganha um certificado que ela ajudou a promover esses ganhos socioambientais. Então, isso está tendo um valor muito importante e que, como eu falei, antigamente todo mundo queria usar um material reciclado por questão de valor, de economia. Hoje, os valores intrínsecos no produto estão começando a pegar valor, sendo valorizados. Isso está começando a fazer com que as empresas estão investindo cada vez mais e vamos sonhar que em pouco tempo a gente vai estar aumentando esses índices de reciclagem a pelo menos o dobro do que está hoje. É um sonho que a gente tem,
Quem sabe eu não vou ver isso, mas os nossos filhos, nossos netos vão ver. Mas o caminho já foi iniciado, E quem né? vai Então, ganhar é nossos filhos, nossos netos, que vão ter um planeta melhor, vão ter um mundo mais sustentável e menos poluído. com certeza. E Em acho que relação ao que o senhor falou, eu queria dizer uma coisa, que é uma outra frase que eu uso. Essa não é minha, mas eu uso, né? Tem muita gente que fala assim, que planeta nós vamos deixar para os nossos filhos? Já ouviram isso, né? Mas não é. É que filhos nós vamos deixar para o planeta, porque se a gente não der educação, não passar a informação correta, não fizermos as coisas corretas, então que filhos nós vamos deixar para esse planeta. Muito boa essa frase, Alfredo. a gente tem que rever até as frases, né, que a gente vem falando, porque realmente a gente levou o problema para o planeta, não, a gente que tem que levar a solução, né? Porque se a gente não trabalhar o nosso consciente da nossa geração, as futuras também não vão ter essa consciência. Cada problema é o início de uma solução, é um buscar, é um renovar, e a gente tem que se reestruturar e se moldar. E então eu queria que a gente está se encaminhando para o final do programa. Hoje passou voando a hora, teria mais coisa ainda para falar. Mas um recado também, a questão antes do final. Então vou voltar um pouquinho. Só a questão da economia mesmo. Como o plástico movimenta hoje economicamente o Brasil, o mundo, né? Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre essa parte também. Quer falar, Alceu? Eu tenho os números que eu peguei aqui. Pode falar. Bom, então eu gostaria de dizer o seguinte, os dados são da Biplástico, né? Então, o Brasil tem quase 11 mil empresas, 10.891 empresas. Pelo que a GED gerou, ano passado, 327 mil empregos. A produção, 7,3 milhões de toneladas, que equivale a 91,6 bilhões de reais, né? O consumo aparente, 7,7 milhões de toneladas, como eu havia falado, né? O saldo da balança comercial é negativo em 2,2 bilhões. Por quê? Porque vem muita coisa do exterior, da China, né? Então, as principais importações, China com 35,5%, Paraguai com 3,5% e Uruguai com 2,5%. E os principais destinos de exportação, Argentina 22,5%, Estados Unidos 15% e Paraguai 6%. E os setores, que é muito importante, e aí vai de encontro àquilo que nós falamos, o que está enterrado, está na parede, né? A construção civil representa 23,1% do consumo de plásticos, né? Caixa de descarga, tudo isso, né? Alimentos, 20,4%, automóveis e autopeças, 9%, e descartáveis, isso que é muito importante, 1,8%. E batem muito no descartável, né? Numa sacolinha, num copinho, num canudinho, num pratinho, mas significa 1%, 1, alguma coisinha, então é o que menor a quantidade se tem. Mas então, só para também finalizar, como se falou, dos números da economia que movimenta o plástico, mas aí eu pergunto, aqui na nossa região, por exemplo, é uma região eminentemente agrícola, do agronegócio, indústrias voltadas ao agro, né? Que um frigorífico ele não produz nada se não tem plástico. Para plantar na agricultura precisa de lona, precisa de embalagem dos defensivos, precisa da máquina, tudo é plástico. Aí nós vamos vir para o mercado, dentro do mercado. O que é que eu vou lá dentro do mercado comprar se não tiver o plástico? Eu tenho que comprar 1 quilo de carne, vai embaladinho no plástico, eu vou comprar o cereal, vou comprar as frutas, tudo eu pego a sacolinha plástica para levar. Então, a sacola no final da gôndola lá para transportar, que são as sacolas de transporte, significa praticamente nada dentro do que a gente consome. Hoje até as latinhas de Nescafé, de creme, de tudo vem no plástico, né? Os cosméticos para beleza. Então, não existe mais como viver, não existe mais vida, nem consumo, nem indústria sem o plástico. E aí nós temos que fazer o dever de casa de separar, reciclar, encaminhar para a indústria tem que se modernizar, tem que se atualizar e voltar para a economia, que aí nós vamos ter redução de custos nos produtos, vamos ter redução de poluição, vamos ter um mundo bem melhor e vamos ter que educar nossos filhos para ter um futuro com jovens muito melhores do que nós éramos, que nós não tínhamos essa cultura da reciclagem.
Isso, eu queria também, você quase já deu um recado agora aqui, que pediu para deixar um recadinho ou uma reflexão para as pessoas sobre essa parte da reciclagem, né? Acho que já englobou, mas vou deixar livre se quiser complementar. E o Alfredo também queria que você pudesse deixar um recado para as pessoas, para a gente encerrar, sobre Tá. a reciclagem, sobre essa importância mesmo, um resuminho, assim, uma dica para quem está acompanhando. Não, a dica é exatamente o que o senhor falou, as pessoas se darem conta, né, de fazer a separação correta, né, e destinar adequadamente, porque não é a indústria que vai sair ganhando, é a sociedade como um todo que vai sair ganhando. É isso. O seu quer complementar? Não, eu só quero agradecer pela oportunidade. Parabéns para a nossa Associação Empresarial SIX aqui da cidade, o pessoal da emissora aqui da Rádio Difusora que está transmitindo. E é sempre muito satisfatório, muito bom a gente poder falar. E algumas pessoas que nos ouvem e podem estar nos assistindo pelas redes sociais, se não for no momento, agora é ao vivo, mas depois. Então a gente fica muito feliz por poder estar promovendo essa comunicação, falar alguma coisa sobre o setor, e isso só temos a agradecer. Eu fico muito feliz e muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos aos nossos convidados, né, por estarem presentes mais uma vez, a dispor do seu tempo, ao seu de vir até o estúdio, de conversar com a gente, trazer o seu conhecimento para a população, porque a gente sempre agrega mais, a gente aprende, a gente ensina também ao mesmo tempo sempre. Então, muito obrigada. Alfredo também, queria te agradecer pela presença, por ter disponibilizado o teu tempo, trazido as informações. Tenho certeza que foi bem proveitoso para todo mundo. Eu só queria agradecer em nome do Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Rio Grande do Sul, agradecer em nome do Instituto Sustemplast, agradecer a ti, Cris, agradecer a Karina, da ASICS, e agradecer ao seu, que é meu amigo há tantos anos, né? E a gente poder trocar uma ideia e procurar avançar um trabalho que a gente tem certeza que vai ser produtivo para todo mundo. E agora a gente está finalizando mais um programa do Conecta Six. Foram 31 edições nesse programa que iniciou nesse ano, uma inovação da Six. E hoje encerramos o ano de 2021, mas no ano que vem sim tem muitos novos programas que vai trazer muita conexão com todo mundo. Quero agradecer em nome da Six e da presidente Irene também a todos que acompanharam nesse programa novamente, nesse sábado. Agradecer também ao nome do Vinícius, que encabeçou o programa, que foi à frente em praticamente todos, né? Todos os programas, então agradecer a ele. E também a quem nos acompanhou hoje pelo Facebook, pelo rádio, né? A gente teve um probleminha de queda, mas a transmissão continua no Facebook. Quem quiser depois acompanhar, já compartilha com os amigos. E também está no canal do YouTube da Six. E também um agradecimento bem especial, que é a Super Difusora, que é a rádio que também nos cede esse espaço de forma gratuita. Então, sem eles, nós não teríamos como repassar todas essas informações. É muito importante para nós, a gente fica muito agradecido. E também essa parceria é uma forma de fomentar a tecnologia, a inovação, o empreendedorismo, é alavancar nosso estado. Já estou pensando longe, ó. Alavancar nosso município e também trazer sempre novidades, né, e nossos convidados, para que isso realmente se torne algo transformador na vida das pessoas. E assim, então, fechamos nosso ano 2021. Ano que vem tem mais Conecta, tem mais novidades, mais informação. Fiquem sempre com a gente. A gente deseja um ótimo final de semana, um bom final de ano, né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E nos vemos no ano que vem. Um abraço. Muito obrigado, um abraço. Até mais, gente. Tudo de bom e bom final de semana a todos.